Meus amigos, vamos dar início à leitura da palavra do Senhor nosso Deus no livro de Salmos, capítulo 39 e o versículo 7, que diz: Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre. O título desta mensagem é A Esperança do Crente. O que é esperança? Podemos definir esperança por uma fé no futuro. Esperança, o homem que tem esperança, ele tem fé no futuro. A esperança diz respeito ao futuro, uma certeza que as coisas que ele almeja um dia acontecerá. Os sonhos dele ou dela um dia se concretizará. Então isto é esperança. É crer que no futuro as coisas que ele deseja ou ela deseja vai acontecer, irá acontecer. A esperança envolve a confiança. Nós temos muitas esperanças. O homem natural, nós que vivemos aqui na terra, o homem, principalmente o homem sem Deus, o homem que não tem afinidade com Deus, ele tem também a sua esperança. Ele tem esperança de casar, esperança de ter uma família, de ter filhos, bons empregos, de ter uma casa própria, esperança de ter propriedades, outros bens. Ordinariamente, a esperança do homem natural, principalmente do homem que não tem afinidade com Deus, a sua esperança fica circunscrita às coisas terrenas, que são coisas provisórias. A Sagrada Escritura fala até da esperança do ímpio. A esperança do ímpio, segundo a Sagrada Escritura, é o ódio, é o mal, é a destruição, é a ira, é a violência, é a vingança. A esperança do ímpio é o matar, é o roubar, é o furtar. A esperança do ímpio é de praticar toda a malignidade que existe nesta terra. Aí ele se entrega à prostituição, o mentir, as fraudes, o engano, e sempre trilhando pelo caminho da perdição. A esperança do ímpio é a maldade. A palavra do Senhor nosso Deus nos diz que para que o homem tenha novas esperanças, além da esperança de casar, que é natural, ter uma família, bom emprego, casa própria, ter bens, a esperança natural é admissível. Mas, quando o homem passa a ter uma afinidade com Deus, quando o homem passa a ter uma afinidade com Deus, que ele recebe Deus como seu Pai Celestial e Jesus Cristo como seu Senhor, quando o homem se arrepende dos seus pecados e se aproxima de Deus e passa a viver com Deus pela fé, o Espírito de Deus e o Espírito de Cristo faz surgir no coração daquele homem novas esperanças. Além da esperança de se casar, de ter filho, de ter uma família, de ter netos, de ter sogro, uma esperança de ter uma casa própria, um bom emprego,
alguns bens. Além dessas esperanças que são provisórias, passageiras, o homem que tem Deus na sua vida, que tem Jesus na sua vida, que se tornou servo de Deus, discípulo de Jesus, surgiu nele novas esperanças. Ele agora, além dessas esperanças terrenas, admissíveis, permissíveis, ele também almeja as coisas que estão no alto, as coisas que estão acima das nuvens, as coisas que estão acima do azul celeste. Este homem que recebeu Jesus como seu Salvador, Deus como seu Pai, ele sofre uma mudança, uma transformação. O Espírito de Deus transforma a mente dele, o coração dele, convertendo-o. Ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, um novo homem, com novas esperanças. Abraão foi um homem chamado por Deus quando ele habitava a cidade de Ur da Caldeia. Quando Deus o chamou, nasceu nele uma nova esperança. A esperança nas promessas de Deus, a esperança no cumprimento da palavra de Deus para ele e a sua descendência. A esperança de habitar na Canaã terrestre, a esperança de ter um filho com a sua própria esposa. Sara, Moisés também teve esperança. Quando Deus encontrou com Moisés, Moisés teve novas esperanças. Esperança de ser o libertador, para libertar o povo de Israel da escravidão dos egípcios. A esperança de andar com Deus, de viver com Deus e entrar na Canaã terrestre. Jó, servo de Deus, colocou a sua esperança em Deus, que Deus era capaz poderosamente de transformar o seu cativeiro em liberdade, em saúde e recuperar todos os prejuízos que ele havia tido. Deus devolvendo a ele todos os bens que ele havia perdido. Os profetas morreram com a esperança de conhecer o Messias, o Filho de Deus. Os profetas pregaram sobre a pessoa de Jesus, ensinaram segundo os ensinamentos do Espírito de Cristo. Então os profetas almejavam ver, conhecer a Jesus. Morreram, mas morreram com aquela esperança, porque não viram a Jesus. Morreram com aquela esperança de no futuro se encontrar com o Filho de Deus. Semelhantemente os apóstolos e todos os demais discípulos que serviam a Deus, todos morreram com a esperança de habitar com Cristo nos céus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja de Cristo que vive nesta terra, espalhadas em todas as nações da terra, tem a mesma esperança. A esperança de se encontrar com o seu Deus. A esperança de se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. A esperança de habitar na Canaã celestial. A esperança de habitar no paraíso de Deus. A esperança de ver Jesus Cristo, o Filho de Deus, à direita de Deus no seu trono celestial. A esperança de conhecer os patriarcas, conhecer Abraão, Isaac, Jacó, de conhecer Moisés, de conhecer todos aqueles que serviram a Deus aqui na terra, em espírito e verdade, de conhecer as forças armadas de Deus, o exército de Deus, os seus anjos, de conhecer os apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós temos esta esperança. Além de conhecer o trono de Deus,
de morar na casa de Deus, a esperança de vida eterna, de salvação, de conhecermos a Jesus, conhecermos também os nossos irmãos em Cristo, que morreram com a mesma esperança de conhecer a Jesus, de habitar na casa de Jesus e conhecer aqueles que no período do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, anunciaram a vinda de Jesus e perseveraram até o fim na doutrina do Senhor nosso Deus que está nos céus. A pessoa, quando aceita Jesus como seu Salvador, novas esperanças surgem no seu coração, na sua alma, no seu espírito. A esperança de vida eterna. Além de pensar nas coisas humanas e terrenas, que é natural, coisas que agradam ao Senhor nosso Deus, eles alimentam também, todos nós que servimos a Deus, alimentamos a esperança da nossa ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou, louvado seja o nome do Senhor. Apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, que estava em Roma, Paulo disse: alegrai-vos na esperança. O apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, dizendo: por enquanto resta a fé, a esperança e a caridade. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele diz: muitos não têm esta mesma esperança que nós temos. É verdade, muitos não têm esta mesma esperança. A esperança de fé, a esperança da salvação, a esperança da ressurreição, a esperança de habitar na Jerusalém celeste, na casa de Deus para sempre. Muitos não têm essa esperança, mas um dia poderão ter, quando se arrependerem dos seus pecados, se aproximarem de Deus, se aproximarem de Jesus, com fé viva, genuína, e alcançar de Deus o perdão e a salvação, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eles fazendo, eles poderão ter essa mesma esperança que nós temos hoje. Paulo, escrevendo ao discípulo do Senhor Jesus, ao seu amigo Tito, ele diz: tenhamos esperança na vida eterna, porque a vida eterna é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vemos aqui que o homem natural, ele pensa somente nas coisas terrenas. Ele não tem novas esperanças de vida eterna. Ele não pensa nas coisas que estão no alto, que estão acima das nuvens, que estão acima do azul celeste, porque ele ainda vive na iniquidade, ainda vive naquele tipo de vida maculada pelo pecado. Ele vive preso por espíritos malignos, ele vive nas trevas, na perdição. Então a esperança dele só é terrena. Muitos almejam, têm uma esperança de ser poderoso, de ser riquíssimo, de ter poder, de perseguir os outros. Almeja ser maior do que todos, deixar um nome na história, porque ele foi um personagem muito importante. Muitos têm esta esperança, esperanças provisórias, esperança de ter nome na história, ser poderoso, governar, esperança de sobrepujar os outros, ter domínio sobre os outros, mas eles poderão ter novas esperanças, recebendo Jesus como Senhor das suas vidas. Nós devemos agradecer sempre a Deus por essa nova e viva esperança e duradoura esperança. Nós devemos sempre agradecer a Deus por esta nova e viva e duradoura esperança que temos hoje em Deus, em Jesus, que nos perdoou, que nos salvou e nos dá a certeza e a garantia de vida eterna. Almejamos um dia após a morte morarmos com o nosso Deus, morarmos com Jesus, e haveremos de nos ressuscitar, a igreja de Cristo.
para morarmos com Jesus ressurreto na casa do nosso Deus para sempre. Eu encerro esta mensagem dizendo: meu amigo, eu te convido, se você não tem ainda esta esperança de vida eterna, de salvação, de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus, meu amigo, se você ainda não tem essa nova esperança, arrependa-te dos seus pecados. Deixa a sua vida maculada pelo pecado. Aproxima-te de Deus, aproxima-te de Jesus. Crê em Deus, crê em Jesus. Receba Jesus pela fé como teu Salvador. E o Espírito de Cristo lhe dará novas esperanças. Que é a esperança que eu tenho hoje. Que é a esperança que os apóstolos morreram com esta mesma esperança, que é Jesus, a nossa salvação, de morarmos na casa do nosso Deus para sempre após a morte. Meu prezado amigo, tenha essa esperança em Deus, tenha essa esperança em Jesus, para a sua felicidade eterna, felicidade aqui da terra, e uma supra-felicidade após a morte, que é morar com o nosso Deus e com Jesus para sempre, e tu terás a garantia de vida eterna e de salvação eterna. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, esta esperança que estou pregando, coloca esta esperança, Senhor meu Deus, no coração dos meus ouvintes, todos os meus ouvintes, para que eles tenham esta mesma esperança, a esperança de se encontrar com o Senhor, esperança de se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, esperança da vida eterna, esperança da salvação. Senhor meu Deus, ponha esta esperança no coração daquelas pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, que ainda não têm essa mesma esperança, que é a esperança da salvação, a esperança de vida eterna, a esperança de um dia encontrar com o Senhor aí na tua glória, e conhecer a tua glória, e conhecer a glória do teu Filho Jesus Cristo, que está à direita do Senhor. Santo Deus, meu Pai Celestial, eu encerro a oração e agradeço em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.